Olá, queridos, vocês estão tudo bem? Essa vida com Jesus é maravilhosa. Eu quero dizer como eu sinto tão honrado mesmo, com esse privilégio de ministrar a palavra de Deus, como eu amo, mas amo mesmo e muito o pastor Josué, como que ele, a pastora Bianca e toda a equipe aqui dessa igreja, todos vocês são uma grande inspiração, como eu estou sempre aprendendo muito com todos vocês. Então muito obrigado, o carinho de vocês. Foi bom também ver a irmã Edilane. Também eu quero agradecer o amado pastor Marcos, sua esposa Luciene, por tudo que eles têm feito. Tem sido muito precioso estar aqui com vocês, como a gente ama vocês de coração. Eu quero só anunciar rapidamente alguns livros. Eu fiquei sabendo que muitos desses, alguns desses livros vocês já têm. Nós sabemos que o pastor Josué tem falado para mim que essa conferência, ele quer ver mesmo essa ênfase preciosa das células. E na nossa igreja, na trajetória das Paz Church, no Brasil e no mundo, nós temos visto duas verdades fundamentais que têm ajudado demais as células crescerem e multiplicarem. Eu sei que vocês também têm colocado essas verdades em prática. São princípios que há muitos anos atrás nós fomos colocando em prática e vendo resultados transformadores. Uma é o Fator Barnabé, e eu trouxe esse livro, Fator Barnabé. Outro é o Purê de Batatas, a visão do purê de batatas, também eu trouxe esse livro. E também eu trouxe o livro muito conhecido por muitos de vocês, Meu Amigo Espírito Santo, que está aí. E também esse livro aqui é um dos mais recentes que eu escrevi, Ofendidos Nunca Mais. Sabe quantos e quantos cristãos hoje estão aquém do melhor de Deus para suas vidas? Não estão recebendo o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque lá no fundo ele segura uma mágoazinha contra esse, contra aquele, e às vezes até dizem, não, está perdoado, está tudo bem, mas lá no fundo não foram curados ainda. Lá no fundo aquela mágoazinha está impedindo o fluir do melhor de Deus na vida deles. Então nesse livro nós explicamos a fundo princípios bíblicos, como ser 100% curado, 100% livre, curado de verdade. Mas nós ensinamos algo nesse livro que é ainda muito interessante, que eu não ouço muita gente falar sobre isso, mas a Bíblia ensina, não sei se você sabia disso, a Bíblia ensina que você pode crescer nesta área e chegar a um ponto que nada, nunca mais consegue te ofender. Nunca te consegue ofender mais. A Bíblia promete isso, a Bíblia fala, eles não serão mais ofendidos. Isso é uma coisa tão milagrosa, e quando você entra nessa fase, é tão maravilhoso. Imagina, 100% curado e 100% blindado. Isso é que Deus quer para a sua vida, e esse livro explica os princípios bíblicos de como entrar nisso. Ofendido Nunca Mais. Depois eu vou estar lá assinando os livros, se você quiser passar por lá, e estaremos juntos com você, com todo o carinho. E hoje eu quero, antes de eu anunciar o tema dessa mensagem, deixa eu falar algo aqui com vocês. Eu acabei de vir agora lá, inclusive o pastor Josué e a pastora Bianca estavam lá também, eu e a minha esposa e muitos irmãos preciosos lá no Global Kingdom, e que estava acontecendo em Atenas, na Grécia. E depois, e não somente lá, mas nós fomos viajando na Grécia, na Turquia, e nós temos viajado por tantos lugares no mundo todo, e nós temos visto como, em geral, o mundo evangélico do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos, estão dizendo cada vez mais, o que está acontecendo no Brasil é fora da curva, e eles querem aprender com o que está acontecendo no Brasil. Mês passado eu estive pregando numa das maiores igrejas nos Estados Unidos, onde eles estão implantando também, de uma forma mais profunda, a visão das células, do discipulado. É uma coisa
fabuloso o que Deus está fazendo. E esse mover que a gente vê na Batista Atitude, não só aqui na Barra, mas como vocês estão espalhando por todo canto e crescendo tanto, é muito emocionante. É muito emocionante mesmo, né? Toda a glória e toda a honra seja dada a Jesus. Como o pastor Josué disse, isso também traz uma grande responsabilidade, porque para quem muito é dado, muito é cobrado, mas também é maravilhoso o que Deus está fazendo. Então, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, mas em honra aos seus preciosos líderes, a todos vocês que estão realmente empenhados e sendo usados por Deus. Eu gostaria que toda a igreja desse para Jesus uma forte salva de palmas, amém? Glória a Deus. Também eu quero dizer o seguinte: quando você, escuta bem o que eu vou dizer aqui, você começa a trabalhar para Jesus e viver essa vida apaixonante, cheio da presença de Jesus, e começa a ganhar vidas por Jesus, e cuidar bem delas, discipular, e ver a célula crescendo, é tão emocionante, é tão maravilhoso servir a Jesus, servir o povo de Deus, é tão maravilhoso fazer discípulos e ver a transformação de vidas, casamentos sendo reconciliados, pessoas se libertando dos vícios. Isso é tão fantástico, mas existe algo que é muito sério. Por que tantas vezes a gente dá uma bênção, vê uma pessoa tão apaixonada por Jesus, crescendo tanto nas células, mas depois passou um tempo e você vê aquela pessoa meio apagada, não querendo mais quase nada, às vezes está com até atitudes cínicas, críticas, alguns até desviaram ou se rebelaram, outros caíram em pecado. Às vezes isso tem acontecido com líderes de células, supervisores, até pastores. Por que isso? Por que às vezes nós vemos no mundo cristão, no mundo evangélico em geral, esse tipo de coisa acontecendo? Em vez em quando um escândalo, em vez em quando um problema assim. Eu acredito que talvez todas as vezes, e se não todas as vezes, a grande maioria das vezes, a razão principal por isso é porque não vigiaram a motivação do coração. E eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo, de compartilhar com vocês sobre isso, porque o melhor remédio é a prevenção, para você continuar cheio de Jesus, sendo usado por Deus como você está. É importante você vigiar a motivação do seu coração. Isso é um assunto muito profundo, e nós vamos mergulhar na palavra hoje. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha só, o que está falando? É o seguinte: para que Satanás não alcance vantagem sobre você, é importante você não ser ignorante acerca das estratégias que o diabo usa. Ele não tem truque novo, mas é importante você saber como ele opera, para tentar fazer o cristão esfriar, para fazer o cristão ser derrotado, porque, como eu disse, o melhor remédio é a prevenção. Agora, a raiz, como eu disse, talvez toda vez está na motivação do coração. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós vamos ver o exemplo, nós vamos aprofundar na vida de um exemplo de um homem na Bíblia que não vigiou a motivação do coração, e é o rei Saul. Agora, quando você ouve falar do rei Saul, se você conhece até um pouco a Bíblia, você logo pensa
num homem muito fracassado, muito derrotado, muito errado. Mas muitos de nós, mesmo os que conhecem bem a Bíblia, esquecem, ou talvez nunca viram o tanto que ele começou bem, o tanto que ele era uma bênção no começo. Vamos ver um pouco sobre o rei Saul. Muito antes dele ser rei, aliás, um pouco antes dele ser rei, ele era um jovem, diz a Bíblia, tinha ele, né, o pai de Saul, tinha um filho cujo nome era Saul. Estou em 1 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Bem, nessa área aí eu me identifico muito com ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Então o nome do pai de Saul era Quis. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Olha, a primeira coisa que a gente vê é que o Saul, ele obedeceu ao seu pai. Ele obedeceu ao seu pai. Ele era um filho obediente. Por que ele obedeceu ao seu pai? Porque ele quis. A ficha vai cair. Está caindo. Agora veja a partir do versículo 5, 1 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija conosco, aflija por causa de nós. Porém, o moço dele respondeu: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, não que levaremos então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Então, veja bem, naquela época as jumentas eram muito valiosas, né? Era o trator deles, e então as jumentas tinham extraviado, e o pai mandou o Saul ir procurar as jumentas, e ele levou um dos servos lá da casa, esse moço, e os dois foram procurando, e procuraram por 3 dias, e não acharam as jumentas. Aí Saul disse para o moço: vamos voltar para casa, porque meu pai e minha mãe, eles não vão nem preocupar mais com a jumenta, vão preocupar conosco, porque já faz 3 dias que a gente está fora de casa, eles vão estar super preocupados conosco. Você já vê uma qualidade muito bonita nele. Além de ser um filho obediente, é um filho que preocupava com as emoções dos seus pais. Aí o moço responde para ele, o moço diz assim: olha, nós estamos bem pertinho da cidade aqui, onde mora o grande profeta Samuel. Vamos lá perguntar para ele, porque o profeta Samuel pode nos dar uma revelação. Deus vai revelar para ele onde estão essas jumentas. Aí o rei Saul, bem, ele não era rei ainda, o Saul, ele disse assim: não, mas já acabou todo o pão que a gente tinha aqui, porque nós comemos esses 3 dias, e nós não temos nenhum presente para dar para ele. Eu não quero ir para um homem de Deus sem trazer um presente para ele. Então nós vemos uma outra qualidade de Saul. Ele queria honrar os servos de Deus. Isso era muito bonito da parte dele. Aí o moço dele disse: não, mas eu tenho aqui, eu trouxe aqui. O pai do Saul deve ter dado para o moço lá: olha, se precisar, então eu tenho aqui um ciclo de prata e tudo, nós podemos dar de oferta para o homem de Deus. Saul falou: beleza, então vamos lá. Quando chegaram lá para o profeta Samuel, olha que o profeta Samuel respondeu. Ele disse o seguinte: quanto a jumentas, nós estou em versículo 20 agora, de 1 Samuel capítulo 9, versículo 20 em diante. Quanto a jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram.
Mas olha o que o profeta Samuel de repente vem com essa enorme surpresa para esse jovem Saul: e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Que coisa de surpresa. Ele falou: tudo que é precioso em Israel vai ser dado para você e para a casa do seu pai. O Saul tomou um susto com isso. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Então ele não estava tendo humildade falsa aqui, era uma humildade genuína. Era realmente, Benjamim era a menor tribo da terra de Israel, e a família dele era a melhor família. Ele falou: quem sou eu para você dizer que eu vou ser tão abençoado desse jeito? Aí o profeta Samuel explicou para ele que ele ia se tornar o rei, que Deus tinha escolhido ele para ser o rei sobre o povo de Israel. E olha o capítulo 10, o primeiro versículo, 1 Samuel capítulo 10, primeiro versículo: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Uau, ele foi ungido agora. Ungido. Agora olha o versículo 6 do mesmo capítulo, 1 Samuel capítulo 10. O Espírito do Senhor se apossará, é o profeta Samuel falando para ele: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E olha o versículo 9 e 10 do mesmo capítulo: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Então a Bíblia fala que ele era um filho obediente, era um filho que preocupava com seus pais, ele era uma pessoa que Deus mudou o coração dele. Ele foi ungido, ele foi possuído pelo Espírito de Deus, e ele ainda profetizou. Olha só o Saul. Agora, quando eles finalmente chegam em casa, ele e o moço, a família não sabia, né, que eles não tinham encontrado com o profeta, e estava mais do que 3 dias fora de casa. Então a família e a parentela vem toda correndo: graças a Deus que vocês estão bem. Ninguém sabia onde vocês estavam, a gente estava super preocupado. Muito bem, aí olha só, versículo 14: perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Por que vocês demoraram tanto, né? Aí o Saul respondeu: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é o que o Samuel disse para vocês. Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas já foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não o declarou. Eu lembro quando Deus me mostrou isso aqui, que eu estava lendo a Bíblia, eu falei: meu Deus, que homem humilde. O tio chega e fala assim: o que é que o profeta Samuel falou para você? Ele falou: que as jumentas foram encontradas. Mas ele não contou a parte mais importante. Eu pensei sinceramente, eu não sei se eu teria tido, pela fé eu teria, em nome de Jesus, essa humildade. Porque é muita humildade. Porque eu acho que se fosse eu, minha tendência seria: bem, tio, eu nem ia falar, né? Mas já que você está perguntando, o profeta disse que, né, eu vou ser o rei, né, sobre Israel, né? Mas ele não falou nada. Que humildade, que simplicidade, que coisa linda, que atitude fantástica. A gente esquece como Saul começou tão bem, gente, tão bem, tão bem. Agora, veja o versículo 22 do mesmo capítulo. Então, antes de ler esse versículo, deixa eu explicar. Chegou o dia então dele agora ser anunciado o rei para todo o povo de Israel. Então o profeta Samuel convocou uma grande reunião de todas as lideranças e todas as famílias da terra de Israel. Aí veio aquelas milhares e milhares e milhares de pessoas. Aí foram orar a Deus e procurar pelo sentido de
porque tinha uma forma que Deus falava, e eles então tiravam os lotes, as coisas, e a Deus respondia através daquela forma. Então, tornaram a perguntar o Senhor. Por quê? Porque eles perguntaram para Deus, né, na frente de todo mundo, e aí falaram: qual tribo que é? Aí saiu lá a tribo de Benjamim. Qual família é? A família de Quis. Qual filho de Quis que é? É o Saul. E aí eles falaram: Saul, venha então aqui, porque nós vamos agora te declarar rei perante todo o povo de Israel. E ele não veio. Saul, vinha! E ele não veio. Então eles tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Senhor, o Saul está aqui? Aonde ele está? O Senhor está falando que ele é para ser o rei, e aonde ele está? Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Agora escuta bem, o que ele estava lá fazendo na bagagem? Tudo indica que ele estava trabalhando, porque quando via aquelas multidões, milhares e milhares de pessoas, eles tinham que levar muita bagagem, então tinha que alguém ficar cuidando, voluntariando, ajudando a organizar as coisas. Você sabe de uma coisa? Deus levanta os seus servos mais preciosos entre aqueles homens e mulheres que estão lá trabalhando entre a bagagem. Pode notar que Davi, bem antes de ele matar o Golias, o que ele fez? Ele estava levando bagagem, levando queijo e pão para os seus irmãos que estavam lá do exército. Deus levanta, sempre entre as pessoas que estão servindo, que estão amando, que estão dando. E isso é uma característica muito linda dessa igreja. Você vê, todo mundo gosta de amar, de servir, de ajudar. Isso é muito lindo. Eu lhe pergunto: você está servindo? Você está envolvido na sua célula? Você está envolvido no ministério? Você está ajudando as pessoas? Você está indo atrás e convidando pessoas para a igreja, para a célula? Você está falando de Jesus, do seu trabalho? Deus nunca chama alguém para a sua obra que está parado. Pode ver, nunca. Todo mundo que Deus chamou era alguém que estava super envolvido já na obra, trabalhando, esforçando. O Elias estava lá arando a terra quando, aliás, o Eliseu estava arando a terra quando Elias jogou a capa sobre ele e o chamou para ser profeta, com a porção dobrada, de Elias. Veja bem, você pode ver, sempre foi assim. Os pescadores estavam lá trabalhando, até Mateus, cobrador de imposto, mas estava trabalhando. Todo mundo que Deus fala: segue-me. O Gideão estava lá malhando trigo no lagar, e aí um anjo apareceu e falou: o Senhor está contigo, homem valente. E Deus o chamou. Você nunca vê alguém deitado numa rede e o anjo aparecendo e falando assim: o Senhor está contigo, seu vagabundo. Você não vê isso. Deus chama quem já está trabalhando, quem já é esforçado. A Bíblia fala que os que trabalham como diáconos, ou seja, nos ministérios, servindo, amando, cuidando de coisas, Deus vai promovê-los e eles vão um dia cuidar bem de vidas também. Mas se você não cuida bem de coisas, você nunca vai cuidar bem de vidas. Se você não trabalha bem na bagagem, você nunca vai poder cuidar bem de vidas. Isso é um princípio. Vez após vez a Bíblia ensina esse princípio: quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre muito. Então, quando o Senhor revelou que ele estava lá na bagagem, correram e tomaram dali. Versículo 23. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Olha o próximo versículo. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Olha que coisa linda. Ele, em vez de falar: agora que eu sou rei, vocês têm que fazer um palácio para mim. Não, ele também vai para a casa dele. Aí o Senhor tocou no coração de vários homens valentes, uma tropa de homens que Deus tocara, e eles foram com ele, falaram: não, agora você é o nosso rei, nós vamos te servir. Mas
Olha o próximo versículo. Mas os filhos de Belial, Belial quer dizer aquele que não presta para nada. Os filhos daquele que não presta para nada disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Deixa eu te falar uma coisa. Por que esses homens que não prestavam para nada, por que eles desprezaram Saul? Se ele era tão bonitão, altão, sabe por quê? Porque ele era humilde demais. Ele era quebrantado, não era um cara soberbo, não era um cara que se projetava e que exigia as coisas e que se ostentava. Ele era um cara humilde. Você sabe que os homens e as mulheres humildes, eles atraem os nobres para trabalharem com eles. Os arrogantes atraem os filhos de Belial. Então você quer ser muito usado na célula, seja uma pessoa quebrantada. Deus vai colocar muitos valentes para ajudar e trabalhar, e vocês vão ganhar muitas almas para Jesus. Mas é na humildade que chega lá, é no quebrantamento, para a glória de Jesus. Agora, a Bíblia fala que esses filhos de Belial disseram: como poderá esse homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Mas olha a próxima frase: porém Saul se fez de surdo. Uau! Ele não ficou ofendido. Ele tinha lido o meu livro, né? Ofendido nunca mais. Mas ele não ficou ofendido, não ficou chateado, não pensou: agora sou rei, vocês têm que me respeitar. Não, ele se fez de surdo. Sabe o que eu sinceramente penso que ele deve ter pensado? Quando os homens desprezaram ele, ele deve ter pensado: eu dou razão para eles. Eu sei que eu não sou essa Coca-Cola toda, eu sei que eu não sou mesmo, eu até dou razão para eles. Essa humildade sincera, que coisa linda. Eu lembro que o meu irmão mais velho, um grande pastor hoje lá no Japão, e a gente estava trabalhando juntos em Santarém, e ele falou: Eibe, quando as pessoas falarem mal mesmo de você, ficar falando mal de você, só dê glória a Deus que eles não sabem de tudo. A gente tem que fazer igual Saul. Em vez de ficar tudo chateado, falar assim: Saul teve essa humildade, que homem de Deus que ele era. Irmãos, é muito sério, porque tanta gente começa bem. Hoje, lá nos Estados Unidos, tantos escândalos horríveis de pastores, e pastores sérios, lindos, ministérios lindos, e infelizmente, caindo, tendo problemas, escândalos. Eu vou te falar, é muito sério isso. Saul começou tão bem. Agora, veja, o primeiro grande desafio, agora ele é rei. Para que eles queriam um rei? Principalmente para ajudar a liderá-los, para derrotar os inimigos, porque estavam cansados de serem massacrados pelos inimigos. Então eles precisavam de um rei que unisse toda Israel e ajudasse na batalha. Então era o grande primeiro desafio de Saul, para realmente ir contra os amonitas que estavam invadindo o povo de Israel. Então olha só, 1 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 11. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel, porque foi uma vitória esmagadora, né? Ele como rei, ele teve essa vitória esmagadora contra os amonitas. E olha o versículo 12. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará sobre nós, reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Vamos pegar aqueles homens, filhos de Belial, e vamos matá-los agora. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Então você vê que ele era tão humilde, mas quando ele precisava, ele era um rei, um líder forte. Falou: não, Senhor, ninguém vai matar ninguém aqui, estão perdoados. Olha, quem deu a vitória não fui eu, não é essas coisas não, foi Deus que deu essa vitória. Que coisa linda, que homem de Deus. A gente
Admire esse homem de Deus. Olha só que coisa linda. O Samuel deve ter ficado muito feliz com o discípulo dele, deve ter sorrido. E a Bíblia fala: disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. O que eles faziam? O povo de Israel tem aquelas danças. Imagine ele lá dançando no meio do povo, dançando lá no meio do povo. E não ficou lá: eu sou rei agora. Não, ele estava lá no meio, dançando, alegre. Eu vi hoje, quando nós entramos aí no auditório, o pastor Josué abraçando todo mundo. É isso. Ninguém é estrela aqui. Isso é bonito. Esse amor, esse carinho. E Saul era esse tipo de grande homem de Deus, gente. É interessante. Agora, o que aconteceu com ele? Deixa eu explicar o que aconteceu com ele. Preste bem atenção, para não acontecer conosco, tá? Ele teve vitória após vitória, e cada vitória o povo se delirava. Ele era muito elogiado, e muitas vitórias. No começo ele era tão humilde, tão quebrantado, que quando as pessoas elogiavam, eu acredito de coração que ele nem queria ouvir aqueles elogios. Ele não queria. Ele falava: não, gente, não sou eu, é Deus, gente. Mas de tanto receber elogio, ele começou a criar um apetite mórbido para essa glória. Ele começou a gostar de ser tão elogiado e tão aplaudido. Então aí, o que acontece? Escuta bem. A motivação do coração dele, que antes era só por amor a Deus e amor às vidas, agora ele fazia as coisas ainda por amor a Deus e amor às vidas, mas também com um pouquinho de antecipação de receber aqueles elogios também. Aos poucos a motivação do coração dele foi sendo desfocada, e é nisso que nós temos que ter tanto cuidado, porque muitas vezes no começo a gente até prefere que ninguém saiba que nossa célula multiplicou, que Deus está nos usando tanto. A gente nem quer que ninguém saiba, mas de tanto receber elogio, a gente começa a gostar. Aí a gente pensa: eles não viram nada, eles vão ver agora como minha célula vai multiplicar tanto. Aí você vai ver como todo mundo vai me elogiar. Aí é capaz do pastor Josué até me convidar para comer no McDonald's com ele. Aos poucos a gente vai criando um apetite mórbido, aquela expectativa de um elogio. Olha só, sutilmente vai mudando a direção do coração, vai sendo desfocado. Então vamos aprofundar como isso aconteceu, tá? Isso aqui é muito interessante. Agora eu vou para capítulo 15, 1 Samuel, e não é 1 Samuel, viu? Porque não é epístola, não é carta, é livro. Então é 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Qual é o contexto aqui? Deixa eu explicar. O Senhor tinha falado para essa grande tarefa para o rei Saul. Os amalequitas eram tão impregnados e sacrificavam crianças. E naquela época Jesus não tinha morrido e ressuscitado, então as maldições perpetuavam de uma geração para outra e só piorava. Os demônios iam destruir toda a humanidade se deixasse aquilo acontecer. Eles praticavam muito sexo com os animais, então os animais também ficavam impregnados com demônios. Então Deus falou assim: olha, para poder quebrar essa maldição e não acabar com toda a humanidade, tem que entrar e matar todo mundo, e todos os animais também, tudo, para poder quebrar essa maldição, para o mundo não acabar.
porque era horrível. Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda para quebrar as maldições. Então Deus falou: tem que matar todo mundo e todos os animais. Só que quando chegaram lá, os outros generais, talvez os soldados, falaram: rei Saul, tem muito animal que os judeus consideram limpo, né? Ovelhas, bois, que a gente não vai matar agora, vamos sacrificar como ofertas para Deus. Eles vão morrer, mas vão morrer depois, porque aí nós não temos que usar nossos animais, as nossas ovelhas, os nossos bois para sacrificar a Deus, vamos usar esses. Então não vamos matar alguns desses animais, tudo bem? Aí ele, além de não matar alguns dos animais, ele não matou o rei. Por que não matou o rei? Porque naquela época tinha um costume onde o rei vencedor, depois que ele derrotava o outro rei derrotado, e aí ele entrava com o rei derrotado em correntes, e ele entrava vencedor e o rei derrotado lá, tudo em correntes, e depois deitava aquele rei derrotado lá, e ele colocava a cabeça, o pé, a bota, em cima da cabeça do rei derrotado, e levantava a espada, e o povo delirava. Então o Saul também não matou o rei. E aí o profeta Samuel chega e detona em cima dele. O profeta Samuel, lembra, era o discipulador dele, era o líder dele. E o profeta Samuel diz para ele, versículo 17 de 1 Samuel capítulo 15: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que o próprio profeta Samuel pegou e matou o rei. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, eu os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Foi bem duro, mas olha a resposta do Saul. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volte comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Seja bem honesto, olhando esse texto de uma forma superficial, porque depois nós vamos aprofundar um pouco mais, mas olhando de uma forma superficial, seja bem honesto, parece que o Samuel foi duro demais. O cara está pedindo perdão, o cara está arrependendo, o cara está querendo fazer o que é certo, parece. E o Samuel, não, e pronto. Parece que está sendo duro demais. Mas aqui que está o segredo.
Deus conhece o coração. Olha os próximos versículos. Olha os próximos versículos. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Qual era o problema aqui? Deixa eu explicar. Sempre depois que Saul ganhava aquelas grandes vitórias, e o povo tudo aplaudindo, aí ele chegava lá, aí saía o profeta Samuel, o líder dele, o discipulador dele, e falava: parabéns, meu filho, Deus seja louvado. E aí os dois iam lá, junto com os anciãos, toda a liderança principal de Israel, e ofereciam sacrifícios a Deus, e o povo aplaudia, e aquilo começou, o Saul começou a ter um apetite para isso. Então o povo estava tudo esperando esse momento de honra para Saul, e Saul estava querendo, por isso que ele falou: tá, Samuel, eu peço perdão, me perdoe, mas vamos lá, me honra agora. Não vou, porque o Samuel estava querendo que ele arrependesse de verdade. Ele não estava arrependido de verdade, ele só estava pedindo perdão superficialmente, para que Samuel fosse, e aí a verdade vem à tona. Ele disse: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos. A preocupação dele não era realmente arrepender, era não perder aquele momento de honra diante dos anciãos. Honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para a gente oferecer o sacrifício, adorar o Senhor teu Deus. Ele até fala teu Deus. Eu acho que quando ele falou isso, Samuel deve ter olhado para ele e falado, e pensado assim com ele mesmo: cara, é isso que é tão importante para você, não é o coração de Deus, não é fazer a vontade. O que é importante para você é essa honra que o povo vai te dar, essa coisa tão mesquinha. Isso que é importante. Se é isso que é importante para você, eu vou com você sim. Olha só, a Bíblia fala: então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Olha o versículo 35. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Qual foi o problema dele? Ele criou um apetite para receber essa honra. Agora, como que podemos vigiar para isso não acontecer conosco? Veja aqui no texto alguns sinais seguros de alguém cujo coração, a motivação do coração ficou desfocado. Veja algumas características que mostram que bem provavelmente a motivação do coração foi desfocado. A Bíblia diz: enganoso é o coração. Então, isso deve servir de alerta para mim e para você, porque se a gente vê alguns desses sinais aqui em nossa vida, ou nos nossos liderados, é uma luz amarela ou até vermelha piscando para nos alertar. Então olha só, primeira coisa: desobediência sutil às autoridades. O seu líder, seu supervisor falou: faz tal coisa, e você faz quase tudo, mas não faz bem do jeito que ele falou. Foi isso que o Saul fez. Samuel falou pelo Espírito Santo: vai e destrói todo mundo. Ele destruiu todo mundo, quase. Você já viu um liderado assim? Que nunca ele faz do jeitinho que você mandou, ele sempre faz quase tudo, mas não do jeito. Sempre muda um pouco. Isso aí é um sinal seguro, que é bem provável que a motivação do coração está desfocado. Outra coisa: põe culpa nos outros. Quando Samuel falou para ele: por que você desobedeceu a Deus e fez o que era mal e lançou ao despojo,
Aí Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, mas o povo tomou do despojo. Sempre transfere a culpa para os outros. Você já viu aquele tipo de liderado? Você vai corrigi-lo e ele fala assim: não, eu fiz, mas foi ele, o outro que está. Sempre assim. Isso está na natureza humana, né? Quando Deus falou para Adão: Adão, por que você tomou do fruto proibido? Ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto. Ele pôs a culpa na mulher e em Deus que deu a mulher para ele. Então, quando a pessoa nunca gosta de assumir a falha dela, isso é um sinal seguro que a motivação do coração ficou desfocado. Você já viu aquelas pessoas que não gostam de assumir a responsabilidade? Não gostam de assumir. Eu gosto da ilustração que o Jim Collins dá do espelho e da janela. Ele diz que aquela pessoa que não é tão nobre, se você perguntar para ela qual é a razão do seu sucesso, ela sempre olha no espelho. Ela fala: olha, a razão do meu sucesso é esse cara que eu estou vendo no espelho. É porque eu fiz assim, assado. Sempre ela fala que é por causa dela. E aí se você fala: mas você teve alguns fracassos, ela nunca olha no espelho. Ela fala: sim, eu tive. Mas ela sempre olha pela janela. Ela sempre fala: mas é porque meus liderados eles foram muito rebeldes. Meus líderes não me apoiaram. Sempre a culpa é dos outros. Ela nunca assume a responsabilidade. E o Jim Collins diz o seguinte: o cara que é verdadeiramente nobre, o líder nobre, e ele fez até uma pesquisa, um estudo profundo, e descobriu que os líderes nobres sempre são assim. Se você perguntar para eles: você tem muito sucesso, por que você teve tanto sucesso? Ele recusa olhar no espelho. Ele sempre olha pela janela. Rapaz, eu tenho os melhores líderes do mundo, eu tenho a melhor família do mundo, eu tenho a melhor equipe do mundo, eu tenho a melhor célula do mundo. É por causa deles, é por causa de Deus. Ele nunca olha no espelho ao falar sobre o seu sucesso. Ele sempre olha pela janela. E se você perguntar para esse líder nobre: sim, mas você teve fracassos, não teve? Muitos e muitos. E qual é a razão do seu fracasso? Ele recusa olhar pela janela. Ele sempre olha no espelho. Fala: não, é porque eu não soube treinar melhor a minha equipe. Eu falhei nisso, eu falhei naquilo. E isso é um dos segredos de ser um líder nobre. Porque deixa eu te falar, se toda vez que você errou, a culpa não é sua, sempre você olha pela janela, você não vai poder mudar o outro. Então você vai perpetuar o seu fracasso e a sua derrota. Mas se você entender: não, se ele falhou é porque eu não soube treiná-lo melhor, a razão é minha. Aí sim você vai poder falar: mas eu vou arrepender, eu vou aprender, eu vou mudar e eu vou agora consertar a coisa. E você vai dar a volta por cima e ter sucesso. Não é lindo? Agora, outro sinal seguro de um coração que desfocou, que não está com a motivação totalmente pura: muito sacrifício, mas coração rebelde. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Você já viu aquela pessoa que às vezes estão envolvidas até o pescoço, trabalham dia e noite, mas quando só está eles lá, falam mal de outras pessoas, falam mal de líderes que estão sobre eles. Muito sacrifício, mas um coração rebelde. Coração rebelde. E rebeldia, além de incluir falar mal de outras pessoas e falar mal de líderes sobre nós,
rebeldia também é você não ser 100% transparente. Teve uma época na minha vida que eu era solteiro e eu não estava conseguindo vencer certos pecados, como pornografia, masturbação, namoro impuro. Era horrível. E Deus sabe, por isso que eu tenho muita compaixão com os cristãos que estão derrotados e não estão conseguindo vencer pecado. Porque Deus sabe que eu queria vencer. Eu orava e jejuava, e aí eu andava em vitória por alguns meses, aí eu caía de novo. Eu chorava tanto, eu gritava, eu jejuava. Foi horrível, eu sofri tanto. Por isso que eu tenho muita compaixão. Aí Deus me ensinou o princípio que estava na Bíblia o tempo todo, num discipulado profundo. Porque um discipulado superficial só transforma pessoas superficialmente, mas é discipulado profundo que transforma pessoas profundamente. Jesus nunca disse: ide fazei convertidos. Jesus disse: ide fazei discípulos. E quando eu aprendi a ser discipulado profundamente, porque você nunca vai poder fazer discípulos profundamente se você primeiramente não for discipulado profundamente. E você nunca vai poder continuar rompendo como um grande fazedor de discípulos se você não continuar sendo um bom discípulo. Então eu aprendi a vomitar tudo, e eu me abri com meu líder, com meu pastor, e eu falei tudo para ele. Eu senti tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha. E a história é comprida, eu não vou entrar em detalhes, mas eu aprendi que não adiantava eu só me abrir uma vez, porque depois os pecados iam voltar. Eu tinha que ficar prestando conta. É um verbo contínuo: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para ser curado. Continua fazendo isso até ser curado. E não foi um processo rápido. Eu queria dizer para você que a primeira vez que eu me abri com ele, eu venci. Não foi, mas ele ficou orando por mim. A Bíblia nunca fala que para você ser curado é para você confessar seus pecados para Deus. Para ser perdoado, você confessa seus pecados para Deus. Mas para ser curado, você confessa para um líder espiritual, e ele vai orar. Mas isso é um processo contínuo, uma prestação de conta. E eu fiquei fazendo isso com meu líder. Eu ficava com muita vergonha, porque eu tinha prometido para ele: em 24 horas ou menos, eu sempre vou te falar se eu cair em qualquer uma dessas áreas. Aí eu pensava: nunca mais eu vou cair. Aí eu caía, aí eu ficava com tanta vergonha. Mas na época não tinha WhatsApp, porque hoje podia só gravar um áudio rapidinho, né? Não, eu ia lá na casa dele, batia na porta da casa dele. Antes eu me ungia com óleo de peroba, é claro. Mas eu fiquei me abrindo, sendo transparente. E sabe o que aconteceu? Ele ficou orando. Ele não me julgou, não me condenou. Ele comprou a briga. E sabe o que? Ainda como jovem solteiro, Deus me deu a vitória completa. Completa. E até hoje eu estou andando em vitória completa. Mas, então como solteiro, eu vivi em santidade agora vários anos. E aí eu fui namorar a Andréia, que agora é minha esposa. E olha, um namoro santo. Eu falei: amor, nós vamos ser radical. Vou ser radical. Nós não vamos nem ter um beijo profundo até o casamento mesmo. Tá bem? Tá bem. Amém. Vamos ser bem radical. Aí, durante o namoro era só sentar ao lado. 1 ano de namoro, só sentado ao lado. Aí com o noivado podia pegar na mão e abraçar de lado. E só selinho, beijinho. Ai, para mim parecia já o céu. Mas nunca abraçava de frente, só abraçar de lado, só selinho. Oh, mas era gostoso. Mais 9 meses. Aí finalmente, aleluia, chegou o dia. Aí meu pai celebrou o casamento. Meu pai, no final do casamento,
Meu pai, um grande pastor, né, já está na glória, mas no final do casamento ele falou: agora eu vos declaro, homem e mulher. Não, ele não fez sinal da cruz, desculpa. Mas agora eu vos declaro, homem e mulher podem beijar. Foi a primeira vez na Andréia que eu dei um beijo. Parecia para mim que eu nunca tinha beijado ninguém na minha vida. Ai, que coisa deliciosa. E até hoje, nós vamos agora em maio fazer 34 anos de casados, mas até hoje eu estou numa perpétua lua de mel. Aleluia. Agora escuta bem. Sabe como formiga gosta muito de açúcar? Eu sempre falo que eu e André somos como duas formiguinhas em cima de um monte de açúcar. Aleluia. É assim a nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse meu líder, meu discipulador, ele morreu. Eu era recém-casado, nós não tínhamos filhos ainda, e esse meu líder, ele morreu. E aí eu tive um novo discipulador. E com esse novo discipulador, eu falei: não, agora eu vou, se meter a ele. E ele era uma bênção. Só que uma coisa muito estranha, horrível, aconteceu. Eu era casado já, Deus me usando muito, mas de repente eu comecei a ser assaltado nos meus olhos. Eu não parava para olhar pornografia, nada disso, nem nada disso, mas eu tive que, era muito horrível, por exemplo, na rua andando, se eu visse uma mulher mal vestida, era uma tentação muito estranha, pensamentos horríveis, e eu falei: Deus, o que está acontecendo? E aquilo foi piorando. Aí eu lembro que eu pensei: não, já vi esse filme antes. Não, me deu um medo tão santo, irmãos. Eu falei: não, eu não vou cair, não posso cair. Me deu um medo santo tão grande. Eu lembro uma vez que eu finalmente gritei, mas eu gritei tão alto. Eu chorei, gritei e falei: Deus, me mostra o que está acontecendo, tenha misericórdia de mim, eu nunca quero voltar para aquelas coisas mais. E aí aquela noite, eu dormi, e de manhã, eu acho que eu já estava acordado, eu acho que foi uma visão, mas não sei se foi visão ou sonho. Foi muito interessante, mas eu tive uma visão forte. Nessa visão, eu estava aqui e tinha um guarda-chuva em cima de mim. E aí, Deus falou, na visão, a voz de Deus veio e falou assim: está vendo? Assim que você estava, debaixo da proteção. Por que proteção, irmãos? Porque a Bíblia fala que os principados e potestades do ar, o diabo, anda procurando alguém para devorar. Ele joga setas inflamadas do maligno. Quando você está debaixo de uma proteção, um guarda-chuva, as setas não pegam em você. Aleluia. E Deus falou: você estava debaixo do guarda-chuva. Ele falou: só que o seu líder morreu, foi para o céu. Aí na minha visão eu vi o guarda-chuva subindo assim. Ele falou: é por isso que você está sendo tão atacado, meu filho. Aí eu tive a audácia, viu, pastor Josué, de discutir com Deus. Fico até com vergonha de dizer isso, porque em vez de eu falar: Deus, não estou entendendo, não, eu falei: negativo, Senhor. Negativo, eu estou debaixo de outro guarda-chuva. Eu tenho um novo líder. Ele falou: você tem um novo líder, mas você não está debaixo dele. E aí a visão ampliou assim. O guarda-chuva tinha subido e tinha outro guarda-chuva flutuando, mas eu não estava debaixo dele. Aí eu ainda discuti com Deus de novo. Eu falei: negativo, Senhor. Eu estou debaixo dele sim. O Senhor sabe que eu amo o meu novo líder, e eu sou submisso 100% a ele. Ele disse: meu filho, você não está sendo 100% transparente com ele. Você não está falando sobre essas tentações. Você não está confessando nada disso. Ele falou:
Para você realmente estar debaixo dessa proteção, você tem que ser transparente, você tem que se abrir com Ele. Irmãos, foi uma revelação que transformou minha vida. Eu naquele próximo dia, naquele dia mesmo, porque foi de manhã essa visão, eu procurei meu líder, e eu vomitei tudo, e falei para ele, e quase que imediatamente, todas aquelas tentações sumiram, foi impressionante, e até hoje eu sou super transparente, e até hoje é uma vitória tão grande. Mas meu Deus, eu nunca paro agora de ser totalmente transparente. Eu aprendi a confessar até as tentações, para não precisar de confessar pecado. Então, esse é um grande segredo. Por isso que a Bíblia fala que a rebelião, o que é? É qualquer resistência à autoridade. É quando você não é transparente. O que acontece? Ele fala, é como pecado de feitiçaria. Por que ele fala pecado de feitiçaria? Qual é o pecado do feiticeiro? Qual é o pecado do feiticeiro? Ele fica lá batendo o tambor, né? Uga, buga, uga, buga. Para quê? Eles falam para baixar um santo, não é mesmo? Mas nós sabemos que não é. É subir demônios. Então qual é o pecado do feiticeiro? Atrai demônios. Atrai demônios sobre si e sobre os outros. O que a pessoa que não está debaixo de um guarda-chuva faz? Os principados e potestades que estão procurando alguém para devorar, falam, aí ó, um cara lá sem guarda-chuva, vamos atacar um cara. É como se ele estivesse falando, pode vir me pegar, pode vir me pegar. Então ele está fazendo o mesmo pecado do que um feiticeiro, porque atrai demônios do mesmo jeito. E isso é muito sério. Tem muito cristão que não sabe por que não consegue mudar o casamento, ser transformado, não sabe por que não consegue vencer um pecado, não sabe por que não consegue vencer a pornografia. Ele não tem guarda-chuva de verdade, talvez até tem, mas não está debaixo do guarda-chuva. E por isso que é um princípio tão forte, princípio que a sua igreja pratica, do discipulado, das células. Isso é tão precioso, tão precioso. Mas agora eu vi que já passei meu tempo, eu peço perdão. Outra característica que demonstra que o coração foi desfocado, arrependimento falso. Você nenhum lugar vê o Saul dizendo, Deus me perdoe o meu pecado. Não, ele fica pedindo perdão para o seu líder. Eu pequei, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Arrependimento falso é arrependimento simplesmente horizontal. Você tem que pedir perdão das outras pessoas que você machucou, do seu líder, mas o principal é pedir perdão a Deus. Quando Davi pecou, ele disse em Salmo 51, versículo 4, contra ti e contra ti somente eu pequei. Sabe, quando a pessoa só fica pedindo perdão do seu líder, pedindo perdão de todo mundo, mas não tem o coração quebrantado. Olha essa frase, intimidade com o céu. Acima de tudo é falar, Deus, eu machuquei o seu coração com o meu pecado. Se quiser saber, para não ter um coração desfocado, a motivação do coração desfocado é ter um arrependimento vertical, um arrependimento autêntico, onde você arrepende de fato e de verdade diante de Deus e fala, Deus me perdoe, que eu machuquei o seu coração. Eu machuquei o seu coração. Você vai pedir perdão também da esposa, dos líderes, de todo mundo que você machucou, mas principalmente é preocupar-se com o coração de Deus. Esse que é a motivação correta.